Olá, estamos começando mais um chá de Dharma. Hoje sobre como a descrição aumenta a energia, potencializa o nosso caminho espiritual. E eu sou Shiva Priya, ou Fernanda Alcântara, sou a Acharya em Formação da Escola Trika de Yoga, também mentora de meditação e mentora do método Trika, de desenvolvimento corpo, mente e espírito. E o pessoal está chegando. E a gente vem nesses últimos chás de Dharma falando sobre os 21 preceitos. Para quem é novo por aqui, os preceitos eles são nortes para a gente aplicar a visão na nossa vida. À medida que a gente vai se desenvolvendo no nosso caminho espiritual, vai evoluindo nos estágios, né? Para quem conhece os 12 estágios de desenvolvimento humano, à medida que a gente vai subindo esses estágios, a tendência é que a gente vai cada vez mais expressar a visão, a filosofia não dual, essa visão que não é uma visão de mundo, essa palavra visão, ela pode ser mal compreendida porque a gente tende a achar que é uma visão de mundo, né? É uma crença, é uma fé. Não é sobre isso. É sobre como a realidade é à medida que a gente vive na não dualidade. Para nós que não estamos na não dualidade ainda, não habitamos essa realidade, a gente habita, mas a gente não sabe que habita, a gente não tem essa experiência da vida, né? Então, a gente estuda com esses mestres que já estão lá, que já vivem na visão pura, e aí eles dizem: se você viver na visão pura, você vai ter certos tipos de conduta. Você vai expressar essa visão, essa filosofia, essa compreensão da não dualidade, essa experiência direta da não dualidade, nessas maneiras de pensar, nessas maneiras de sentir, nessas maneiras de agir, nessas maneiras de falar. E daí surgiram os 21 preceitos. Para nós que ainda não estamos vivendo a visão pura, poder aplicar a visão não dual ao nosso dia a dia. Então é como se a gente estivesse treinando, digamos, treinando para maratona. Eu comecei a correr 2 km, porque um dia eu quero correr os 46. Então eu começo a aprender com a experiência de quem já corre 46 a correr os meus dois. Então é um pouco essa analogia da gente viver a visão pura no nosso dia a dia, com a nossa, seja em que estágio a gente estiver, para a gente poder trazer essa visão não dual para as nossas ações de corpo, nas ações de fala, nas ações de mente. Então, a gente já cobriu os primeiros preceitos, que foram, só para a gente lembrar, o preceito da visão dármica, o preceito da saúde, o preceito da atenção consciente da energia e o preceito da fala correta. E a gente vem se desafiando, aí também o preceito do esforço natural, já foram 5 que a gente trabalhou. E a cada semana a gente se desafiou a tentar viver mais isso na prática. A gente focou cada semana num preceito para a gente poder exercitá-lo no nosso dia a dia. Então, antes da gente falar do preceito da descrição, eu queria ouvir vocês que estão seguindo nesse desafio nas últimas semanas, como é que foi viver esses 5 primeiros preceitos? De repente você já falou num encontro anterior sobre algum deles, mas não falou de outro. Não vamos nos repetir, né? Vamos falar de coisas que a gente ainda não falou ainda. O que que você observou no seu dia a dia, que ao exercitar esse preceito, nossa, trouxe uma clareza sobre uma questão que eu não estava tão atenta, ou me trouxe um insight, ou encontrei essa dificuldade, nossa, como foi difícil fazer isso na prática, ou surgiu essa dúvida, me trouxe uma pergunta, queria ouvir vocês, que já vêm nesse desafio comigo. E eu acho que isso vai ajudar quem está chegando, quem está vindo pelo chá de Dharma, ou assistindo a gravação pela primeira vez, entender um pouco o que que são esses preceitos. E é claro que vocês podem voltar e assistir os vídeos anteriores que ficam gravados no YouTube. Alguém gostaria de dividir um pouco da experiência? Eu sempre falo mesmo. Diga, Flora. É engraçado porque eu não, o único chá do Dharma que eu não participei, que foi o último, foi o do esforço. Ai, me deu um branco agora. Do Esforço natural. esforço natural, exato. Só que eu não participei dele, eu acho que talvez fosse o que eu mais precisasse participar, porque
A minha vida esse ano tem sido um grande esforço não natural e uma exaustão constante. E eu deveria ter participado desse Tia Dharma e tentado fazer algo diferente. Eu tenho tentado fazer, mas eu tô esbarrando muito nessa dificuldade de parar, sabe? Não tá uma... Eu boto muita pressão, assim, sobre as coisas que eu quero realizar, que eu quero fazer, e aí eu fico o tempo inteiro fazendo muito, muito esforço o tempo inteiro, e aí eu tô andando muito cansada, assim. E aí, esse preceito, eu gostaria de conseguir até saber como fazê-lo, porque eu não sei. Eu tenho sofrido bastante com a minha falta de capacidade de fazê-lo, tipo, de conseguir viver esse preceito, assim. Tá, vou falar um pouquinho dele, porque também é um que eu venho. É o que eu mais tenho estado atenta ultimamente. Não só porque foi o último que a gente falou aqui no Chá de Dharma, acabou que a gente fez um intervalo grande por conta do retiro que aconteceu, e depois, quando eu retornei, também precisava ordenar algumas coisas na vida antes de poder me comprometer com o Chá de Dharma novamente. Mas então tem essa razão, e a outra razão é porque a gente está fazendo, né, Flora, eu, Ingrid e outras pessoas talvez aqui, estamos fazendo o curso de meditação não conceitual do a meditação taoísta, né, do Trikamahasya Yoga, meditação taoísta não dual. E esse curso, ele é tudo sobre esse preceito, né? Ele é 7 meses a gente está estudando e praticando que é esse tal de esforço natural. Porque não quer dizer que a gente não vai ter esforço na vida, zero esforço, não vai vegetar. A gente é ser humano, exige esforço. Até os vegetais exigem esforços, né? Para uma semente brotar, sair da terra, sobreviver ao clima, também exige esforço, né? E nós, seres humanos, temos o nosso tipo de esforço natural, que vai variar em épocas de vida, né? Que a gente pode. O Dharma ele fala muito de uma expressão em inglês que agora eu não lembro, mas que ela é tipo, você faz força e depois você desliza. Tipo andar de skate, para quem anda de skate, tem muito disso, né? Você pega o impulso e depois você segue o impulso. Com a bicicleta você pode fazer isso também, né? Pedalar muito e depois só seguir com aquela inércia do movimento, um tempo sem pedalar. Então, a vida é isso. Tem épocas que a gente precisa pedalar muito, que o esforço natural, ele é um esforço intenso, e tem períodos que a gente precisa largar do esforço e só seguir com o fluxo daquele esforço natural que a gente passou, ou com o fluxo daquele momento. E saber diferenciar qual é qual não é simples. Tem épocas que a vida está demandando para a gente um esforço intenso e a gente não quer lidar com aquilo. Não, 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 isso é muito difícil, eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho saúde para isso, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho recurso financeiro para isso. Qualquer desculpa que a gente está colocando para não lidar com aquilo. E aí a gente faz um esforço não natural de evitar o esforço natural. E tem épocas que é o contrário, que a vida está falando se acalma, se aquieta, repousa, e a gente tá, não, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que gerar dinheiro, eu tenho que terminar esse mestrado, eu tenho que malhar mais, eu tenho que, seja lá qual for o esforço que a gente está se cobrando. Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade de ter sensibilidade ao nosso apetite natural de cada momento, que é até um assunto que a gente já falou isso falando de outros preceitos, porque acaba que se a gente seguir nossos apetites naturais, pronto, a gente segue os 21 preceitos tranquilamente. O problema é que a gente não reconhece ou não respeita os nossos apetites naturais, e aí a gente precisa se lembrar dos preceitos, para se lembrar dos apetites naturais, né? Então, é um cultivo constante que a gente está fazendo aqui. E aí, para mim, fez muita diferença, embora eu sei desses 21 preceitos há uns 12 anos, e eu estou tentando segui-los de uma forma ou de outra ao longo desses 12 anos, mas, e tendo dificuldades. E fez muita diferença para mim ter feito o Shan. Eu acho que agora é bem mais fácil seguir os preceitos. Não quer dizer que eu estou impecável neles, ainda tenho coisas para trabalhar. Mas me exige muito menos esforço agora. É muito mais natural, espontâneo.
Porque no Rushen, o que a gente faz é enxergar os nossos karmas limitantes de uma maneira tão intensa, tão grotesca, tão bizarra, que a gente fala, não dá para continuar fazendo as mesmas besteiras de sempre. Tá na hora de parar com esse negócio. E aí você se desidentifica dos maus hábitos, porque eu estudo psicologia dos hábitos há bastante tempo. É algo que me desafia muito no consultório com os meus clientes, psicologia. Porque se a gente largasse os nossos maus hábitos, a gente seria muito mais feliz, ponto, né? Mas é difícil, como é difícil largar os maus hábitos. Então, eu estudo psicologia dos hábitos, estou sempre tentando buscar formas de ajudar meus clientes nesse processo que eu sei que é difícil. E eu sempre batalhei com os meus próprios maus hábitos. Alguns eu já consegui largar, outros são mais persistentes, né? E aí eu ficava muito frustrada. Antes do Shannon, eu brigava muito comigo mesma. De, tipo, eu já tinha muita clareza de padrões negativos meus e tinha alguns que eu não estava conseguindo romper. Tipo, eu não aguento mais continuar cometendo o mesmo erro de novo, de novo, de novo. Isso gera muita angústia, muita a autoestima cai, a nossa autoconfiança cai, nosso ânimo cai, a nossa energia cai, a saúde. É muita, tem muito prejuízo quando a gente todo mau hábito traz prejuízo ou para nossa saúde, ou para nossa espiritualidade, para nossa conta bancária, para alguma coisa. Mas quando a gente sabe que a gente precisa mudar e a gente não muda, a gente não consegue mudar, parece que o prejuízo duplica, porque a gente está tendo aquele prejuízo financeiro de saúde que for, e a gente está tendo prejuízo da nossa autoimagem, da nossa dignidade, da nossa autoconfiança, assim, de saber por que que eu continuo insistindo nas mesmas drogas. Mas outra coisa que o Rushan me ensinou foi que, sim, tem coisas absurdas que eu continuava fazendo, e eu não preciso mais, que eu vi o absurdo deles, mas também que era um padrão tão antigo, tão, tão antigo, não só dessa vida, mas de outras vidas, que eu venho fazendo esses maus hábitos por vidas que eles tinham um momento, uma inércia, como se eu tivesse pedalado nessa direção tão forte, tão forte, tão forte, por tantas vidas, que eu tô naquele glide, naquele momento que eu tô só seguindo o empuxo daquele movimento, sem mais pedalar, mas ainda tá no momento daquela pedalada toda, de vidas. Então é como se eu tivesse, tipo, eu insisti tanto naquele mau hábito, tantas vidas, que quando eu falo vou parar, eu ainda tenho que seguir com ele um tempo. É como se eu não conseguisse parar o movimento. É tipo, você pedalou tão forte com a bicicleta que quando você tenta frear, não freia totalmente. O freio não dá conta, porque você pedalou muito forte ladeira abaixo, então o freio não vai segurar. Então, para a gente reverter esse movimento, é quase que como se a gente tivesse que pedalar para trás, sabe? Não é fácil. Então, o que eu recomendo muito para vocês, se tiverem a oportunidade de fazer o Shen, façam. Façam porque é um freio poderoso. Como se eu trocasse um freio que está desgastado e que não está mais freando por um freio novinho em folha. Então, isso ajuda muito. A outra coisa que está me ensinando muito é o curso de meditação taoísta não conceitual. Não é para ficar fazendo propaganda dos cursos da escola, não, gente. É porque ele realmente está mudando a minha vida imensamente. Assim, imensamente. Eu acho que, claro que assim, foi a conjunção do Rushen mais ele. É claro que é o momento que eu tô, depois de 12 anos praticando nessa escola, né? Não é só a mágica da meditação não conceitual, é um acúmulo de coisas. Mas ele está sendo um divisor de águas para mim, porque ele é a prática do esforço não natural. Do esforço natural, desculpa, olha o meu ato falho. Ele é a prática do esforço natural. E não é fácil, porque eu já conheço meditação não conceitual há 11 anos. A primeira vez que eu pratiquei foi há 11 anos atrás. Eu fiz um retiro disso na Tailândia, fiquei uma semana lá só praticando meditação não conceitual. E foi um desastre. Eu tentei, mas eu não fiz.
É muito difícil quando você tem uma mente muito agitada, quando você ainda não fez prática de purificação suficiente, não fez prática de fundação e preliminar o suficiente. Você fazer meditação não conceitual, a sensação é que você está batendo cabeça na parede, assim, tipo, cacete, o que eu tô fazendo aqui? É uma sensação de fracasso horrorosa, pelo menos a minha experiência era assim. E aí, ter feito o Shen foi o freio poderoso para minha mente que falou assim: cala a boca e só fica, sabe? E aí minha mente, ah, tá, finalmente obedeceu e calou. E a meditação não conceitual ficou muito mais fácil. Não sei se depois queria ouvir até outras pessoas que estão fazendo os dois cursos, né? Que fizeram o Retiro Shen. Eu sei que tem Ingrid aqui, não sei se tem mais alguém presente hoje. Acho que só a Ingrid. Talvez depois queria ouvir se a Ingrid está tendo um pouco essa experiência também, de como a meditação não conceitual ficou mais fácil pós o Shen. Ela é uma meditação de corpo, né? Como o Shen também é, os dois vão nessa mesma direção de formas muito diferentes, mas é a mesma coisa nesse aspecto, que é uma meditação de corpo. Então ajuda porque você meio que fala para a mente, vai pro, vai pro assento do carona, que agora quem vai dirigir o carro é o corpo, não é a mente. Então isso ajuda bastante quando a nossa mente é muito traiçoeira, quando ela está no assento motorista, é fogo. Então é bom porque meio que coloca ela de escanteio, assim, e fala, sossega aí e faz esse negócio aqui com o corpo. Que é o que a gente faz no Kundalini Hatha Yoga, né? A gente usa muito menos a mente do que o corpo. E aí a mente vai entrando no ritmo do corpo ali, naquela respiração, naquele movimento. Ela vai entrando naquela cadência. Então, é outra dica para quem quer aprender esforço natural. Kundalini Hatha Yoga é a prática disso. Porque se você está tentando fazer uma invertida, por exemplo, que é uma posição bem difícil, e você está colocando um esforço hercúleo ali, você, você não vai conseguir fazer. Você pode até conseguir fazer, mas você vai cair logo em seguida. Você não vai conseguir sustentar no esforço extenuante. Você precisa aprender o ponto de equilíbrio. Você precisa aprender como que o não esforço vai te deixar de cabeça para baixo. E a gente tende a querer que o esforço nos coloque ali naquela posição super difícil. E não é sobre o esforço. É sobre o mínimo esforço necessário para manter aquela postura. Então, eu acho o Kundalini Hatha Yoga uma prática muito boa para nos ensinar isso, porque você não fica na loucura da mente. Você só vai fazer a postura. E se você conseguir usar o mínimo de esforço para fazer aquela postura, o resto flui. De repente, você está na invertida. Mesmo você estando, sei lá, com pouca flexibilidade, acima do peso, sedentária. Mas se a sua mente estiver no lugar certo, você faz a invertida. Não é sobre o corpo. Às vezes a gente está lesionado e não consegue, não tem jeito. Mas a maior parte do tempo é sobre a mente. Mas aí a gente usa o corpo para a mente entrar no eixo, digamos assim. Então, falei pra cacete fora. Não sei se você se sentiu respondida. Que bom. Ingrid quer falar? Que eu queria muito te ouvir. Sim, a gente acabou não fazendo um chá de Dharma sobre o Rushen também, acho que seria um tema, quem participou, né, trazer. Assim, não dá para a gente conceitualizar muito, até porque também, né, perde a essência, né, do que a gente viveu lá, mas com E é certeza, exatamente por isso que a gente não fez. Foi de propósito que a gente não fez, porque é uma prática secreta, não é pra gente ficar falando em detalhes aqui. Eu falei de forma bem superficial, só para as pessoas entenderem. Mas, de fato, se a gente ficar falando muito, a gente se empolga, a gente quer dividir, a gente quer compartilhar, são experiências muito intensas, a gente acaba se empolgando de falar, e aí a gente fere justamente o preceito de hoje da discrição, a gente perde a discrição. Por isso que a gente não exatamente. fez, mas fala. Exatamente. Não dá assim. Eu acho que a única palavra que daria para descrever seria transformação, que é uma palavra subjetiva e cada um, né, alcançou de uma forma diferente. E foi isso, assim, realmente um divisor de águas, principalmente eu senti no meu caso, no reino humano, né, do humanoide, assim, eu percebi o quanto que eu estava presa na minha mente, o quanto isso me paralisava.
Eu achava que era um reino animal, mas na verdade não era. O reino animal não me paralisa tanto. O reino humano que eu fico lá pensando, 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 pensando e não colocava em ação. Então, a prática do Huchen, de você não conceitualizar, não dar significado a nada, tudo é auto-perfeito do jeito que é. Então, quando o pensamento vem, você só solta e corta. Cara, como isso é transformador. E, enfim, acho que para mim essa foi a maior ganho, assim, porque quando vem até os outros reinos também, assim, com pensamento, né, de outro reino, também eu lembro de soltar, né? Porque a gente viu de frente, assim, então fica muito mais claro. E sobre o não esforço, então, eu sei que eu sou nova na escola, assim, né? É, mas eu sei que eu tenho um corpo de dedicação de outras vidas, assim, e a minha prática de yoga nesses 10 anos foi uma prática que me trouxe frutos, né? Eu realmente acalmei os meus ventos internos, eu realmente sinto, assim, né, que foi uma prática que não foi só física. Apesar de não ter sido a prática tradicional, eu colhi os benefícios esotéricos também. É, então, assim, acredito que pela minha condição também de vida, assim, né, de não ter muita condição financeira para estar fazendo várias coisas e para ter aquele leque de várias oportunidades e estar me engajando em muita coisa, eu sinto que eu tenho uma noção um pouco apurada, assim, desse não esforço. Porque muitas vezes eu queria fazer muita coisa, mas eu não tinha condição, eu não tinha como fazer, eu não tinha perna, não tinha braço. Então eu precisava esperar, eu precisava agir com aquilo que eu tinha disponível naquele momento, e que não era muita coisa. Então isso me ensinou a frear, a ter de esperar o tempo das coisas, de analisar quando que é o momento ideal de eu dar o próximo passo ou não, quando eu tenho recurso disponível, quando vai estar fácil, ou se não, se tivesse muito difícil, eu tivesse que me esforçar muito, assim, eu pensava, cara, não dá, sabe? Eu não tenho condição, eu não tenho recurso. E o que me ajudou muito nisso também foi não me comparar com outras pessoas, não comparar a minha realidade com a realidade de outras pessoas, porque eu acho que isso é é, um grande tiro no pé. A gente fica vendo os outros fazendo, 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 a gente sempre acha que a gente está atrasado, que a gente está atrás. A gente tem que olhar a nossa condição, olhar para a nossa realidade, para o momento que a gente está agora, né? Então, esse curso de meditação taoísta, cara, para mim está sendo tipo assim, até o momento, o curso assim com a visão que mais me contemplou, assim, que mais, sabe, tipo, nossa, de assim, de nível de transformação e nível de eu ver assim, nossa, em algum lugar eu já faço isso e agora tá tudo tão mais claro, assim, sabe? Porque o Danabot sempre fala assim que às vezes você não ter o recurso é até uma dádiva, né? Até assim, é até bom por isso, né? Para você, enfim. E e aí é isso, assim, não é uma meditação difícil, assim, no meu caso, né? Por causa da yoga já ter acalmado assim meus ventos internos, é uma meditação que eu tenho gostado de fazer. Mas depois do Rushen ficou mais fácil, sim, também. Mas é isso. E aí tem esse preceito, né, da não da descrição que a gente está vindo falar aqui, né, que também está super conectado com o curso, né, também, porque você ser discreto também, você ga- poupa energia, né, você não gasta o ti, então é isso. Eu queria também que você falasse um pouco mais sobre isso. Vamos entrar então nesse assunto que já está na hora mesmo.
Deixa eu ler para vocês o texto que a gente tem aqui dos 21 preceitos, que eu acho que já vai dar bastante pistas para gente, né? O preceito da discrição. Não seja muito aberto. Saiba a diferença entre o que você compartilha e é benéfico, engrandecedor e radiante, e aquilo que é engrandecido através da privacidade. Então, mais uma vez, a gente saber os apetites naturais, né? Quando que é a hora de compartilhar e quando que é a hora de se reservar. A discrição acumula energia. É possível errar ao ser muito aberto em alguns assuntos. Isso para mim é bem difícil, porque primeiro eu vim de uma família que era muito discreta no sentido de aqueles assuntos delicados, meio tabus, meio controversos, polêmicos, isso nunca foi conversado na minha família, porque é uma família muito 9 no enneagrama, assim, muito não vamos evitar o conflito. Então, ela não é discreta de outras maneiras, mas ela é discreta com esses assuntos sensíveis, seja o que for sensível para cada um. Então, não se fala de conflitos na família, não se fala de sexualidade, não se fala de política, não se fala de religião, não se fala, sabe, todos os assuntos. E aí, quando eu fui para a faculdade de psicologia, era o oposto, porque os meus amigos eram o oposto da discrição, eles eram o extremo oposto desse preceito. Vamos para o sexo, discutir a nossa vida sexual em detalhes. E aquilo foi tão libertador para mim, que vinha de uma família muito católica, muito reprimida, que eu, tipo, uhul, agora eu posso falar sobre sexualidade abertamente, agora eu posso explorar minha sexualidade abertamente, tudo é bem-vindo, nada é julgado. Eu posso falar dos meus maiores defeitos, porque estudando psicologia a gente fica se analisando também, né? E a gente vai descobrindo um monte de padrão negativo nosso à medida que a gente vai estudando psicologia. E aí a gente conversava sobre isso à náusea, assim, a gente conversava infinitamente. A gente ia pro bar todo dia, a gente falava até altas horas da madrugada sobre tudo. Então, descrição não havia. E aí isso virou um hábito para mim. Virou um hábito com as pessoas que eu tenho intimidade. Eu não falo sobre coisas íntimas com qualquer um. Eu sou uma pessoa reservada de maneira geral. E eu acho que quem convive comigo aqui sabe disso, que eu não, eu tenho esses dois lados. Eu posso ser muito fechada, muito reservada e ficar numa mesa e não abrir a boca, assim. Uma mesa está todo mundo conversando alegremente, eu tô caladíssima. Se eu não tô à vontade, eu sou assim. Muito fechada e reservada e discreta, e muitas pessoas me acham muito discreta. E os meus amigos me acham o oposto de discreta, porque eu falo sobre sexualidade abertamente, eu falo sobre assuntos tabus abertamente, eu falo sobre os meus maiores defeitos abertamente. E isso, eu acho que talvez vocês aqui do Chá de Dharma fiquem com essa versão um pouco, porque eu me sinto à vontade aqui, embora a gente esteja num ambiente público, é a minha patota, é a minha galera do Dharma, então eu me sinto muito à vontade de falar sobre questões sensíveis para mim. Só que eu tenho que aprender a dosar isso e não exagerar na dose da abertura e aprender a ser discreta e aprender quando que eu compartilhar uma questão pessoal minha vai ajudar vocês a lidar com as questões pessoais de vocês e quando que é excessivo, quando que vai fazer meu ego crescer, ou quando que eu tô assim, meio que numa coisa de. Deixa eu ler aqui o texto, porque ele fala disso de uma forma muito boa. Deixa eu ler para vocês. Não atraia. É isso mesmo. Não atraia atenção para a sua vida espiritual. Muitos grandes mestres não revelaram que eram praticantes até o momento de sua morte. Seja discreto em suas ações meritórias, assim como também nas não meritórias, sem confissões para limpar culpa ou vergonha. Você não precisa ser um livro aberto para estar cultivando o Dharma. Não discuta relações íntimas com os outros. Cultive uma prática vida espiritual que seja discreta. O Guruji que fez esse texto, né, o Dharmaburi. E ele falou, que foi traduzido em português, ele falou que ele adicionou essa frase aqui, não discuta relações íntimas com os outros, depois que ele passou a ter um cula no Brasil. Porque ele achava que isso era óbvio. Mas aí chegou aqui e todo mundo falava de sexo demais. Todo mundo era aberto demais de falar das suas relações sexuais íntimas. E ele falou: esse pessoal precisa aprender a ser um pouco mais discreto com sua vida sexual. Então ele adicionou essa linha no texto. Então,
Era isso que eu estava querendo dizer, que às vezes a gente quer. Então, às vezes a gente fala sobre as nossas práticas espirituais, sobre as nossas experiências pessoais de uma maneira para se vangloriar, para se autoafirmar, para se sentir melhor com a gente mesmo, mas às vezes a gente faz o contrário, a gente fala das nossas ações não meritórias, como se fosse uma confissão para limpar a culpa ou vergonha. Então, às vezes a gente fica falando, nossa, eu quebro muito esse preceito, nossa, eu faço muito estágio um, nossa, eu faço o aspecto mais negativo do meu enneagrama. A gente fica eu tô com meus doxas todos desequilibrados. A gente fica focando nos aspectos negativos do nosso caminho espiritual quando a gente compartilha uns com os outros. Porque a gente está se sentindo culpado. Eu podia estar comendo melhor, eu podia estar me exercitando melhor, eu podia estar praticando melhor, eu podia estar seguindo os preceitos melhor. E a gente está se sentindo culpado, e a gente, quando se encontra para conversar, fica, eu sou péssima com isso, eu sou péssima com aquilo. E isso não nos ajuda. Não nos ajuda, de forma alguma. Porque, pelo contrário, a gente está dando mais e mais vida para as nossas ações não meritórias. A gente está dando mais energia para elas. É isso que a gente quer? Focar a energia naquilo que a gente queria justamente acabar. E a gente faz essa maluquice. A gente é ser humano tem umas doideiras dessa. Então, às vezes a gente põe mais energia naquilo que a gente justamente naquilo que a gente não quer. Então a gente precisa parar com isso. Vamos parar com isso de agora em diante. Para de botar energia no que a gente não quer. E também não precisa botar energia excessiva naquilo que a gente quer. Porque às vezes a gente tem experiências espirituais maravilhosas, incríveis, a gente fica embasbacado. E a gente fica enamorado da experiência espiritual. A gente fica, ela foi tão linda, ela é tão maravilhosa, todo mundo precisa saber que eu passei por isso. E a gente começa a contar para todo mundo, e a gente não para de falar daquilo. Às vezes a gente não para de falar daquilo para a gente mesmo, não é nem que a gente está falando para os outros, mas a gente fica, lembra aquele dia? Lembra aquela meditação? Lembra aquela experiência? E, nossa, isso é muito, muito perigoso. Pode parecer inocente, porque a gente está celebrando algo de positivo. Isso na psicologia e na nossa cultura atual é muito vangloriado, de que a gente tem que celebrar nossas conquistas, a gente precisa celebrar nossas conquistas, a gente precisa celebrar nossas conquistas. É verdade, mas na espiritualidade a gente precisa ficar muito atento. Na espiritualidade eu posso dizer no desenvolvimento pessoal também. Até quem está fazendo terapia só, não está numa busca espiritual, isso também pode se tornar um problema, porque quando a gente fica valorizando demais um avanço nosso, seja no autodesenvolvimento, seja na espiritualidade, a gente meio que solidifica aquilo. E a gente se agarra àquele momento que a gente está vivendo e quer que ele continue para sempre. E às vezes a gente precisa passar por um ciclo novo. Se a gente olhar para os 12 estágios, para quem conhece esse ensinamento, se a gente fica, por exemplo, estágio 3 é um estágio de muita celebração do desenvolvimento pessoal, faz parte, é o estágio disso. Porque depois da luta entre o 1 e o 2, em que a gente fica, cai nos condicionamentos, a gente é completamente comandado pelos karmas negativos, a gente é completamente hedonista, compulsivo, louco. Aí a gente vai pro 2. Não, vamos controlar essa maluquice aqui. Vamos parar de fazer karma negativo. Vamos cultivar a segunda atenção. Vamos olhar aqui. Não, tem que mudar alguma coisa aqui que tem que mudar. Vamos cultivar a saúde, vamos fazer prática espiritual, vamos botar a vida em ordem. E aí, de vez em quando, a gente perde a mão e volta pro um e cai na loucura de novo. Aí põe a vida em ordem no 2 e cai pra loucura. A gente fica nesse vai e vem. É normal, é humano, todo mundo passa por isso. Aí, uma hora, finalmente, a gente desenvolveu atenção plena o suficiente. A gente está mais e mais consciente dos nossos padrões. A gente está menos e menos comandado pelo desejo enlouquecido do estágio um. A gente está cultivando um pouquinho de esforço natural. Às vezes perde a mão e é meio uma disciplina muito forçosa no 2, mas tem uma hora que a gente cansa dessa disciplina forçosa de uma maneira positiva, não caindo para um, mas indo para o 3. E a gente chega no 3 e fala: "Ah, passou. Tá bom, toda aquela disciplina do 2 foi importante, mas agora eu não preciso fazer um esforço tão extenuante. Eu não estou mais comandada pelos meus desejos desenfreados do um. Eu não estou mais cega pelas ilusões do um. Mas eu também não preciso daquela coisa militar do 2." E a gente chega no 3 e a gente dá uma respirada, a gente dá uma descansada, a gente vive um pouquinho mais perto da nossa natureza, a gente tem uns momentinhos de
de estar na nossa natureza. A gente dá uma respiradinha, a gente tem mais essa experiência do esforço natural, do way down, ah, né? E a gente pode se encantar por isso. A gente pode se enamorar por esse estágio. A gente pode gostar tanto dele que a gente pode passar o resto da vida nele. Porque ele é muito gostoso. Ele é um estágio de autoaceitação, de amor próprio, de autocompaixão. Que você relaxe, porque foi pesado. O estágio 1 e 2 foi pesado. E a gente precisa desse descansinho do 3. Mas se a gente se encantar demais com o descansinho do 3, a gente não continua evoluindo. A gente para ali. E o caminho tem mais 9 estágios para sempre, para frente, cara. Não é para ficar no 3 para sempre. Então, isso eu tô falando com esse exemplo do 3, mas não importa em que estágio você estiver, qualquer experiência espiritual que dá um alívio, que dá uma experiência positiva, que a Ingrid está falando, no 3 ainda tem o risco de voltar para o 1, é super verdade. Às vezes a gente confunde, às vezes a gente acha que a gente está no 3 e não, eu tô aqui relaxando. Não, você voltou para o 1 e caiu nos mesmos padrões escrotos de novo. Tem que ficar atento. Mas às vezes de fato tá no 3 e de repente a vida dá uma rasteira e a gente volta pro 1, ou a gente cai nas asneiras de sempre e volta pro 1. Mas em Teoricamente, qualquer. sempre até ficar no estágio 7, você pode voltar, né? Sim, até o estágio 6 a gente ainda pode cair pro 1 de volta. E mesmo tendo experiências do 7, antes da gente estabilizar no 7, a gente pode cair de volta. Então, é algo pra gente estar sempre atento, não como uma coisa paranoica, mas como uma atenção mesmo. Então, qualquer experiência espiritual que a gente tem, a gente precisa valorizar, mas não excessivamente. Tê-la como referência de que bom que a gente teve esse sinal de evolução, mas não ficar enamorada dela. E a descrição ajuda muito, porque quando a gente começa a falar demais dessas coisas, a gente tira energia mesmo. Aquela experiência espiritual que pode ter sido muito boa, ela vai perdendo a força, porque a gente falou demais dela. Ela vai perdendo o efeito dela na gente. Sabe aquela analogia que eu estava falando da bicicleta? Como se aquela experiência espiritual naquele momento foi a pedalada que você deu, a pedalada espiritual, você subiu uma ladeira, mas e você poderia agora estar curtindo a, aquele deslizar daquela pedalada que você deu. Você fez tipo o Shannon, você faz um esforço, 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 e depois você se rende. Então é como se você estivesse curtindo aquela ladeira abaixo que você não precisa mais pedalar. Só curte. E aí, se você começar a falar muito, é como se você entrasse em outra ladeira para cima. Você perde aquele deslizar gostoso, sabe? De curtir o efeito daquele progresso. Você começa a entrar em outra etapa de preciso me esforçar de novo para reconquistar aquele estado, ou para não só o estado, né? Porque na verdade a gente não quer ficar perseguindo estados. Um esforço para a gente limpar os karmas da frente e conseguir enxergar a nossa natureza de novo. E aí, queria ouvir vocês sobre esforço natural, insights, dificuldades, perguntas. Sobre esforço natural ou sobre descrição? Desculpa, descrição. Eu tô muito no esforço natural, gente. Eu tô fascinada com isso. É sobre descrição, desculpa. Bom, eu vou ser discreta e vou dizer que me deu muita coisa para pensar esse chá do Dharma. Boa, Flora. Mas não significa que todo mundo tem que calar a boca, não, tá? Vocês podem falar com descrição. Eu já tive experiências espirituais ou até não tão espirituais que eu falei mais do que deveria e eu super percebi essa energia diminuindo, coisas que deram certo, que eu tinha certeza que ia dar certo e eu falei, falei, falei e aí não deu certo. Isso assim é um aprendizado enorme para mim. Eu tenho sido bem mais discreta depois que eu passei por algumas experiências
eu acho que nos últimos 3 anos, assim, tive experiências bem fortes nesse sentido. Ainda tenho coisa para aprender, mas eu já aprendi bastante, já caí muito. E isso é muito real, assim, né? Realmente a energia vai embora, realmente o que estava fácil, o que estava para acontecer, de repente não acontece mais, você tem que se esforçar mais, enfim. É bem importante esse preceito, assim, eu estou bem atenta a ele nesse momento, assim, porque não é fácil, não. Sim, é um dos que me pega de jeito, assim, que eu preciso muito trabalhar. Porque eu percebi até que a gente tinha dado aquela pausa, né, no chá de Dharma por causa do Rishen, aí na semana seguinte eu tive umas questões pessoais e não deu pra fazer, e aí eu pensei em adiar mais uma semana. Até que eu me dei conta que eu tava querendo adiar porque eu sabia que a gente ia trabalhar esse preceito e eu tava querendo falar. Eu tava tão encantada com tudo que eu tô vivendo que eu queria falar disso, eu não queria ser discreta, não. Eu falei, não, vai fazer esse chá de Dharma porque você tá precisando fechar essa boca. E o Luciano, a gente experiencia muito, se convida muito a ser espontâneo, né? E estava sendo muito espontâneo para mim falar pelos cotovelos. Nessas últimas semanas, nossa, como eu tô falando. Quando eu não tô com as pessoas fisicamente, tô gravando áudio para as pessoas e eu tô faladeira demais. Porque eu tô muito empolgada, tô muito animada, tô muito feliz. E aí eu fico mais falante quando eu tô assim. E aí eu perco a mão da descrição. Então, eu percebi que eu tava resistindo de fazer chá de Dharma, porque sabia que eu ia ter que encarar a necessidade de ser discreta. Eu não queria. E vocês? Tava ouvindo, né? Tava de câmera fechada, mas tava ouvindo e tava pensando assim, o quanto que para uma pessoa que faz 9 e que faz muito reino animal, pode saber diferenciar, né? O não se engajar do ser discreto, né? E ao mesmo tempo, acho que esse mundo que a gente vive de Instagram, não sei o que lá, tem um estímulo muito de falar também, uma coisa, é uma falação muito grande ao mesmo tempo. Então, essa medida das coisas, né? Quando que. Porque a descrição não impede o engajamento nas coisas, né? Tem isso também, de não falar nesse sentido de participar, de se colocar quando é necessário, né? Então, várias vezes eu viro parede, viro planta, porque eu tô no reino animal, e não é que eu esteja sendo discreta, que na verdade eu tô só não vivendo a vida mesmo, não participando, né? E ao mesmo tempo, às vezes, a sensação de que é como se as palavras estão saindo da boca descontroladamente quando eu vejo eu me expus de um jeito que não queria, que eu não estou confortável com o que eu cheguei a expor de mim. Então é esse descontrole para os dois polos, né? Tanto do não participar, de não se engajar, e quanto não ser discreto, assim. Então achar essa medida para uma pessoa que faz 9, assim, e muito reino animal, que eu me dei conta disso no Cochem, é muito delicado, assim. Eu acho que é uma grande questão para mim, assim. E é impressionante, assim, como que às vezes essa desconexão com o que está sendo falado, né? Vai falando, falando, quando vê, e falei um monte de coisa que eu não queria. Enfim, tava ouvindo, né? E tava me identificando muito. Só compartilhando mesmo que eu tava pensando nisso, né? Eu acho que você tocou num ponto importante, porque quem ainda não tem essa reflexão que você teve pode ir para ah, então vou ser discreto, então eu vou me desengajar. Então eu não vou participar, eu vou virar planta, virar parede, como você falou, né? A pessoa pode pesar a mão, mesmo não sendo 9, tem gente que acaba fazendo isso, assim. É, não por discrição, mas por evitação. Ah, não quero me expor, não quero ser julgado, não, eu não sei se eu sei o suficiente sobre esse assunto para falar. As várias razões que a gente se dá para tem vergonha, tô tímido,
ah, não sei o que vão pensar do que eu vou dizer. E aí a gente vai usando essas desculpas para se afastar da situação e não lidar com a realidade, né? E fazer um reino animal, porque, né, não é só o 9 que faz animal, embora o 9 seja especialista em reino animal, todos os números no Eneagrama fazem reino animal. Então, todos nós podemos fazer esse mecanismo, né? Então, é algo sim para ficar atento, não é para usar a desculpa do preceito da discrição para não se engajar quando é hora de se engajar. Então, voltando ao preceito de esforço natural, às vezes o esforço natural é falar, é se posicionar, é entrar em conflito, né? Entrar em batalha se for necessário. E eu me identifico total com você. O que eu acho que aconteceu para mim foi que, como o Shannon ele me tirou muito do reino animal, teve esse efeito positivo, eu pesei a mão para o outro lado. Se eu antes me engajava muito pouco em situações que eu não estava confortável, né? Eu posso ser faladeira com os meus amigos, mas no restante dos ambientes que eu não tinha intimidade, eu me engajava o mínimo possível. Eu entrava no reino animal fácil para não, hum, quero lidar com isso, não vão me entender, não, essas desculpas todas que eu já até dei alguns exemplos. E aí eu ficava caladona, não por discrição, era só por medo de me expor, timidez, preguiça. Preguiça de falar. Ah, não precisa falar, todo mundo já falou, para que que mais uma pessoa vai falar sobre isso? Ninguém quer saber da minha vida, não importa. E aí a gente meio que a gente se dá um não valor, né? Tipo, a minha opinião não importa, a minha experiência desse tópico que está sendo debatido não importa, o meu estudo sobre esse tema não importa, a minha experiência profissional sobre esse tema não importa. Isso é uma coisa muito nova de se fazer, mas que qualquer um pode fazer em algum grau, de tipo, não se valorizar, sabe? Falar, eu não tenho nada para dizer aqui. A descrição não é isso, é você saber quando é hora de falar e quando não é, né? Como eu curei um pouco disso no Shen, eu pesei pro outro lado. Eu tô faladeira pra cacete. Porque agora, tipo, eu fiquei calada por anos, agora eu vou falar. Então tá um pouco exagerado. Entendeu? Eu tô precisando frear agora, encontrar um equilíbrio. Mas tá sendo bom, tá sendo um exercício rico. E aí, o que que eu tô percebendo? Outra coisa que me impedia de falar não era só reino animal, não. Era reino dos deuses. Não sei se vocês já perceberam isso, se alguém faz isso também. Eu percebi que eu, como eu sou dármica, espiritualizada, olha, momento de revelar coisas estranhas. Estou pensando aqui se é discreto ou não falar isso. Mas tá bom, vou me expor, vou passar vergonha aqui agora. Eu percebi que eu me sentia tão especial por ser uma sadhaka, por ser uma praticante espiritual da Tona Programacharya, olha que especial. Eu me sentia um pouquinho superior às outras pessoas, as pessoas que não estão no Dharma. E eu não queria socializar com elas. Eu não tinha zero interesse em socializar com as pessoas que não eram do Dharma e não eram amigas minhas ou da minha família ou tivesse alguma relação afetiva comigo, entendeu? Pessoas que têm uma relação afetiva comigo não tinha por que eu me relacionar com elas. Agora, as pessoas que não têm relação afetiva comigo, e não é do Dharma, para que que eu vou abrir a boca para me relacionar com essa pessoa? Ela não tem nada para me dizer. Olha que pensamento, reino dos deuses que eu tinha. É um misto de reino dos deuses com titã, sabe? Tipo, eu me sentia além. Eu tô só acima desses réis mortais aí que estão no Sansara, achando que eu não estava. Tolinha, tolinha, tolinha. E aí eu não socializava com pessoas que eu achava que não tinham nada para me dizer. Eu era a pessoa que, por exemplo, entrou num Uber, eu entrava mudo e saía calada, porque aquele ser humano não tinha nada para me dizer. E eu não sei nada daquela pessoa que está dirigindo. Nada. Vai ver que é um praticante de Dharma, eu nem sei. Eu não sei nada, mas eu tinha um pré-julgamento de que aquela pessoa não tinha nada para me dizer e eu não tinha nada para dizer para ela. Eu não tinha por que interagir com ela, a não ser sobre o caminho, sabe? Tipo, ah, vai por aqui, vai por ali. Era uma coisa reino dos deuses minha. Ali não era reino animal, não era preguiça. Era um quê de superioridade. Agora eu sou a faladeira do Uber. Agora eu entro no Uber e eu puxo papo com todos os Uber e vou o caminho inteiro fazendo papo. Porque eu tô tendo papos super interessantes. Não é sobre Dharma, mas é sobre outras coisas. É sobre o ser humano, sobre estar no mundo, sabe?
Tá sendo muito legal, tá sendo muito rico, porque agora eu vou descobrindo a história daquele ser humano que é Uber, mas também trabalha com não sei o quê, que é Uber e gosta de não sei o que, não sei o que lá. É Uber e tem um monte de uma vida, além de ser Uber, óbvio que tem. E aí eu tô interagindo com esse ser humano e batendo papo e tá sendo divertido. Tá sendo cansativo, porque eu não paro pra descansar. Eu tô sempre falando com alguém. Mas eu acho que é isso. Eu tô nesse momento de dar uma equilibrada, porque eu tava muito retraída e agora eu tô muito no mundo. E aí eu preciso, em algum momento, tá, agora sossego, faixa um pouco, vai fazer meditação não conceitual. Mas tá sendo bom, tá sendo uma experimentação bem legal. E aí, a Carolina falou que precisa sair, depois vai assistir o início. Alguém quer, a gente tem 2 minutinhos. Alguém quer dar um último pitaco, dividir uma última coisa, trazer uma última questão? Eu só queria dizer que eu percebi essa mudança em você. É bem, bem, bem evidente. Só isso. Eu também tô. Não, pode falar. Pode Hum? responder a Flora? Não, só agradecer. Obrigada pelo feedback. Flora é bom. Sim, eu ouvi feedback. E queria ouvir a Vanessa, que ela ainda não falou. Acho que ela ia Ah, falar alguma coisa. vocês estão me ouvindo? Assim, eu queria agradecer, né, eu recebi o convite pelo José Garajal, mas assim, agradecer pelo grupo me receber, né, assim, eu não estava nos outros encontros, e assim, um tema super pertinente pelas questões que eu vivi no último final de semana, assim. Eu achei que vocês pontuaram de maneira muito ampla, aspectos sobre a descrição, porque vocês falaram desde a timidez, a questão de rede social, que a gente se expõe muito, né? E, assim, ao mesmo tempo, atrai atenções, olhares, né? E, às vezes, a gente acaba recebendo uma sobrecarga que nem está ao nosso alcance, né? Controlar aquilo. Então, nas relações interpessoais, a gente até exerce um certo controle quando está à disposição para fazer isso, né? Com disposição, mas quando a gente joga na sua vida, na rede social, fica muito mais aleatório sobre é, as energias, né, que transitam em torno da nossa existência. E então, assim, eu queria agradecer, eu achei que vocês trouxeram muito bons pontos, assim, para pensar, e é isso. Obrigada, Vanessa. Ingrid, se você for breve, que a gente já tá na hora. Não, eu só ia falar. Que eu também estou buscando esse equilíbrio que você está, né? Tentando analisar e perceber. E que é uma coisa muito louca, porque eu sempre fui muito falante, muito tagarela, né? E agora eu tenho percebido assim de forma nítida como que falar em excesso, o meu ti vai saindo, a minha energia vai saindo, como eu vou ficando cansada, principalmente quando é um esforço não natural, principalmente quando eu não deveria estar falando, quando eu não deveria. Então, assim, só isso mesmo, assim, como tá muito nítido, é muito louco, assim, isso. Enfim. Não, é super verdade isso, né? Porque fala é energia. Então a gente perde muita energia para fala. E eu acho que o preceito da fala, que a gente falou há 2 encontros atrás, eu acho que vale muito a pena revisitar, ler ele novamente, contemplar, porque ali ele é um preceito que se desdobra em vários itens, porque ele é bem cabeludo. Ele tem muitos aspectos que a gente pode cair em pegadinhas através da fala, tanto pelo excesso quanto pelo conteúdo da fala, né? O tom de voz, vários aspectos, né? Então, é algo para a gente estar muito atento mesmo. E é isso que eu falei, como eu tô muito faladeira agora, eu tô me sentindo muito cansada, porque é muita energia que vai. Por isso eu preciso equilibrar, não dá para ficar faladeira para sempre, não. É só um momento de libertação, assim, vou falar muito agora. E aí, foi até engraçado, porque eu tava, hoje peguei Uber, e aí tava com vontade de puxar assunto com o Uber, eu tô nessa. E aí eu falei, não, agora você tá cansada, sossega o facho, o homem tá calado, fica calado, relaxa. Você não precisa conversar agora com todos os Ubers, compulsivamente.
Mas é isso, a gente às vezes se empolga com uma novidade e quer fazer muito daquilo, né? A gente faz isso com tudo na vida. Então a gente precisa ficar atento, senão a gente cria compulsões novas. A gente é uma máquina de criar karma. Então tá, gente, muito obrigada. Quero tirar uma fotinho com vocês antes da gente desligar. Quem puder abrir a câmera para a gente tirar a foto. E convidar vocês para próximo encontro, que vai ser na segunda-feira que vem, às 4 horas. A gente vai estar falando sobre o próximo preceito, que é o preceito da dignidade essencial, Orgulho Vajra. Vai ser bem legal também. Estou animada. E, e tinha mais alguma coisa que eu precisava falar? Não lembro. Se precisar, qualquer coisa eu mando lá no grupo, se eu lembrar de alguma coisa. E vocês também, se tiverem alguma pergunta que surgir nesse meio tempo, vocês podem me mandar no privado, tá? O grupo do Chá de Dharma, ele é silencioso, né? Ele é só de avisos, para evitar ser mais um grupo de falação, que a gente já tem muitos grupos, a gente já fala muito. Então, ele é um grupo só de avisos, mas vocês podem mandar mensagem no privado. E ali, se vocês estão no grupo do WhatsApp do Chá de Dharma, vocês podem ver que é uma comunidade do Trikamasa Yoga, tem vários grupos. Então, vocês podem dar uma olhadinha em cada grupo e ver qual daqueles grupos tem um assunto que é do seu interesse e que é um grupo aberto, onde as pessoas trocam. E aí você pode entrar num desses grupos de interesse, tá? Então, vamos lá, tirar nossa foto. Obrigada, gente. Vamos ver o rostinho de vocês, quem estava de câmera fechada antes. Até segunda que vem. Boa semana discreta para vocês. Tchau, tchau.